Olá a tudo, criatura divina! Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, e o tema de hoje do Momento Moderno é Novembro Azul. Criatura divina, vocês da produção, façam um favor, roda a vinheta! Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna. Estamos no mês de novembro, o mês da prevenção e conscientização do câncer de próstata. A campanha mundial começou lá na Austrália, quando alguns amigos decidiram deixar o bigode crescer durante todo o mês, com o objetivo de incentivar o cuidado da saúde masculina. E no Brasil, o movimento Novembro Azul foi iniciado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino e ir ao médico. Os cuidados com a saúde masculina vão muito além da prevenção dos adultos. Pensando nisso, a campanha Novembrinho Azul tem como objetivo de cuidar das crianças e adolescentes do sexo masculino. E eu já vou contar para vocês mais um pouco sobre isso. E para falar com a gente hoje aqui, eu tenho dois convidados incríveis, que é a doutora Tatiana Marques, que é cirurgiã pediátrica, e o Cleiton Beley, que é urologista. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, ao nosso quadro. Obrigada pelo convite. E, Cleiton, o Novembro Azul, ele fala mais sobre o câncer de próstata e a saúde do homem, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que é a próstata. O que é a próstata? Bom, uma boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e divulgar o Novembro Azul. Bom, a próstata é uma glândula do tamanho mais ou menos de uma amêndoa, que está logo abaixo da bexiga e atravessada pela uretra, tá? Pesa em torno de 15 a 20 gramas e ela é responsável por produzir algumas substâncias para liquefazer o sêmen e favorecer a fertilidade do homem. Certo. E o Novembro Azul foi contextualizado por quê, Tati? A proposta do Novembrinho Azul surgiu com essa proposta do Novembro Azul, dos cuidados com o homem, e a gente puxou o gancho aí para as crianças. Em 2019 foi criado um projeto de lei que determinava essa atenção sobre a saúde do menino e diagnóstico precoce de doenças que devem ser tratadas na infância para que não tenham repercussões na vida adulta. Tá certo. E a partir de qual idade, Cleiton, os exames de rotina do homem eles devem ser feitos como uma forma de prevenção, assim? Bom, como forma de prevenção, eu diria que o homem tem que começar desde garoto, tá? No autoexame dos testículos, na avaliação de possíveis varizes testiculares ou varicocele que vão influenciar lá na vida adulta, infertilidade e outras coisas. Com relação ao homem, já na quarta década de vida, por volta dos 40 anos de idade, já deve começar a fazer o exame de PSA, que é o antígeno prostático específico. É uma substância onde a gente dosa no sangue para poder estar avaliando a próstata, tá? E isso deve começar já aos 40 anos de idade. Tá certo. Ô Tati, eu vejo que muitas mães, né, que eu também faço parte de grupos de mães, ficam muito preocupadas em relação à fimose. E às vezes gera um desespero, muitas vezes, que não é necessário. Explica um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente sobre a fimose, eu acho que é bem válido. Sim, é um dos temas que a gente aborda no Novembrinho Azul, o tratamento precoce da fimose. Na verdade, a fimose é a incapacidade do prepúcio, que é a pele do pênis, de ultrapassar a glande e propiciar uma higiene correta do pênis. Deve ser tratada assim que diagnosticada. Normalmente a gente vê um bebê com fimose, deve apenas acompanhar, traçar alguns cuidados de higiene para essa mãe. E a partir de 1 ano de idade, você pode utilizar pomadas de corticoide para tentar diminuir essa intensidade do apertamento da fimose e propiciar uma melhor higiene do pênis. A partir desse tratamento, se não houve sucesso, você pode começar a traçar um tratamento cirúrgico com os pais. Melhor idade seria a partir de 2 anos para frente, onde você pode ter um melhor acesso sobre os cuidados pós-operatórios da criança. Sim. Não há urgência em tratar, a não ser que essa criança tenha doenças do aparelho urinário já diagnosticadas ou tenha infecção urinária de repetição, por exemplo. Sim.
quando a gente tem alguns pacientes que eles têm uma obstrução desse canal da uretra, é uma urgência também, né, Tati? Sim, porque claro. aí o paciente não consegue urinar. Sim, né? E é importante lembrar que a gente está falando de Novembrinho Azul, do cuidado com a criança, mas essa é uma doença que pode ser diagnosticada em qualquer fase da vida e deve ser tratada de imediato, trazendo consequências na vida adulta, como, por exemplo, um aumento da chance do câncer de pênis. Então, a partir do momento em que você faz esse diagnóstico, seja a idade que você tiver, você deve procurar atendimento médico para resolver e não chegar a um ponto de evoluir dessa forma tão ruim. Verdade, importante falar isso. E todos os homens, eles são mais vulneráveis a ter câncer de próstata, Cleiton? Bom, sim. O câncer de próstata está relacionado basicamente a um hormônio que a gente tem, que é a testosterona, tá? E a recomendação é que a gente faça o diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo a gente visitar o urologista ou a gente visitar o médico, solicitar os exames preventivos, mais cedo a gente vai conhecer se tiver ou não a doença. Tá? Então, qual seria essa idade? Os homens, a partir de 40 anos de idade, começam a fazer PSA. Para todos os homens que têm o risco aumentado em ter câncer de próstata, quem são eles? Os da raça negra, os que têm parente de primeiro grau com câncer de próstata, tá? Pacientes obesos também estão incluídos nesse grupo. Então, esses homens devem, já aos 45 anos de idade, fazer o toque retal. Os demais, que não têm histórico, não têm risco, ou seja, são os pacientes que o risco não tem risco para câncer de próstata aumentado, a partir dos 50 anos já devem fazer seu toque retal. Entendi. Tá. E deixar o preconceito de lado, porque esse exame é super importante. Não adianta contar só com PSA. Né? Isso, e nessa casa do preconceito, a gente hoje ainda tem muito disso. A gente ainda diagnostica homens que chegam ao consultório lá aos 65, 68 anos de idade. Ah, eu vim aqui porque eu nunca fiz exame de próstata, eu sempre tive vergonha disso. E quando ele chega lá, ele já está com câncer avançado, que não tem mais cura. E isso acontece na nossa rotina diária, seja no consultório particular, seja no SUS, e é isso que a gente quer evitar. É essa a importância de se fazer preventivo. E a mulher é um grande aliado nosso, porque na maioria das vezes a gente vê no consultório um casal, você pergunta para ela, o que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim porque ela me trouxe. Porque a mulher ela já está mais acostumada a fazer exame preventivo. A mulher, quando menstrua, a mãe pega ela pela mão, leva até o consultório do médico e a partir dali ela está anualmente fazendo o seu preventivo, está fazendo exames de prevenção em geral, orientada pelo ginecologista dela. O homem não faz isso. O homem não tem esse costume. Infelizmente, a gente precisa mudar essa cultura, né? E porque esse tabu que a gente quer... Desculpa, Lívia. Não, exatamente, Tati. Esse tabu que a gente quer mudar desde cedo, sabe? A gente vê meninos que têm muita dificuldade de serem examinados no consultório, porque já trazem de família esse tabu, sabe, do exame. Quando a gente coloca para uma criança que ninguém deve tocar na genitália dela, a gente tem que incluir que pai e mãe pode, cuidador pode, médico também, sabe? Tem que dar permissão para essa criança dela ser examinada e ela se sentir confortável com isso. Veio uma situação assim da parte urológica na minha cabeça agora, que a gente pega muito no pronto-socorro, que é a torção de testículo. Sim. Exatamente. Que, infelizmente, muitas crianças, às vezes, acabam perdendo o testículo por um diagnóstico tardio. Exato. E eu acho que a gente tem que informar sobre isso, né? É uma das pautas do Novembrinho Azul. A gente chama atenção não só para esse caso de gravidade, né, que chega no pronto-socorro com uma questão que deve ser resolvida em poucas horas, senão você tem perda do órgão, mas lembrar que os testículos que não estão na bolsa escrotal desde bebê devem ser investigados. A gente ainda hoje recebe pacientes de 5 anos com testículo não descido e esse testículo já não tem uma viabilidade que teria um testículo normal. A idade correta de se indicar uma cirurgia para essas crianças é de 3 a 9 meses. Olha só. Então, a gente tem ainda visto muitas crianças chegando de forma tardia no consultório para realizar a cirurgia ou para ser examinado e fechar um diagnóstico. E a gente precisa alertar não só aos pediatras, mas aos pais, sabe? Empoderar esses pais no diagnóstico. Eu tenho dúvida se meu filho tem um testículo na bolsa, eu preciso procurar um urologista pediátrico ou um cirurgião pediátrico ou um urologista para dar esse diagnóstico e a certeza de que essa criança vai ter sua fertilidade garantida. É verdade. O papo tá muito bom, mas a gente tem mais 2 blocos e eu preciso chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a prevenção do câncer de próstata e o Novembrinho Azul. A gente já volta.
hoje o nosso tema é sobre a campanha de prevenção do câncer de próstata e a saúde do homem, que é o Novembro Azul. Estão comigo aqui a doutora Tatiana Marques e o doutor Cleiton Beley para tirar algumas dúvidas sobre a saúde do homem. Cleiton, se fala muito do câncer de próstata, mas temos sim o câncer de pênis, que também merece a sua importância. Explica um pouco sobre essa doença. O câncer de pênis é endêmico no nosso país, né? E está muito relacionado principalmente com a higiene do órgão, em a capacidade de lavar esse pênis todos os dias. E inclusive a gente teve uma campanha na Sociedade Brasileira de Urologia alguns anos atrás, exatamente de lavar o seu amigo, né? E isso parece brincadeira, mas não. Então nas regiões, principalmente norte e nordeste, a gente tem uma incidência maior desse tipo de câncer. Às vezes a gente precisa de fazer cirurgias, como por exemplo, pacientes com fimose, que não têm capacidade de limpar esse pênis, a gente tem que fazer a cirurgia de fimose para poder dar a chance dele limpar o pênis e diminuir a incidência de câncer de próstata, assim como, câncer de pênis, assim como as doenças sexualmente transmissíveis em geral. Tá certo. E Tati, os adolescentes agora, tem alguma coisa que a gente pode passar de recado para eles, de doenças que acometem mais os adolescentes? Quando a gente estava conversando sobre o Novembrinho Azul, esse é dos fatores que a gente quer estimular a esse menino a aprender a se cuidar, a saber olhar o seu corpo e observar as suas transformações. A gente lembra que no começo da puberdade, a gente imagina que já esteja tudo ok nessa situação em relação à fimose que o Cleiton está falando, né? A gente espera que esse menino já saiba se cuidar, mas se não sabe, é um momento de alerta, de você perguntar para o seu filho se ele sabe se cuidar, se isso está bem para ele, se ele tem sentido dor, se ele está sentindo algum desconforto, alguma dificuldade na sua higiene pessoal. Dor testicular, a gente sempre alerta os pais, é igual a pronto-socorro. Tem algumas doenças que podem se instalar, que são de rápida resolução, como por exemplo a orquite, que você faz um diagnóstico, medica e ok, mas tem doenças que necessitam de uma cirurgia imediata, como por exemplo a torção de testículo. A gente tem muito medo, porque os meninos eles têm mania de esconder seus desconfortos em genitália, sabe? E quando chegam ao hospital, já tem essa doença instalada, o testículo torcido já está perdido e a gente acaba tendo que orquiectomizar, tirar o testículo fora, o que diminui a fertilidade desse menino. Então, a gente tem transtornos de fertilidade da vida adulta por conta da não atuação nessa época da adolescência. A gente chama atenção também sobre a proteção no ato sexual, o uso da camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada para o menino também. É verdade. Quando a gente fala de controle de natalidade, que a gente fala da menina, da proteção com pílula anticoncepcional, a gente tem que alertar o menino que a sua parceira tem que estar usando pílula, porque nenhum anticontraceptivo é 100%, e também usar preservativo, porque você está suscetível a doenças transmissíveis você tendo uma atividade sexual, sabe? É verdade. Por aí que a gente vai, alertando esses meninos da necessidade do seu autocuidado. Promover saúde para esses homens cada vez mais procurarem assistência ao longo da vida, não ficar somente nós mulheres tendo que nos preocupar em levá-los também. Para chegar cedo no Cleiton. Eu acho que o objetivo aí é conscientizar que ir ao médico anualmente faz parte da prevenção da sua saúde. O objetivo nosso aqui é que todos estejam bem a ponto de aproveitar a vida. Exatamente. É exatamente isso. E quando a gente não procura, a gente deixa a coisa aí acumulando. E existem dados estatísticos mostrando que o homem só procura o médico quando a capacidade de trabalho dele está comprometida. E ele acaba deixando isso para lá, deixando isso para depois, então ele só vai na última consequência. Ele não faz a prevenção, ele vai só para remediar. E aí pode ser tarde. É verdade. E em relação a perder o medo e o receio do exame de toque retal, que eu acho que esse é um dos tabus que a gente vive. Bom, hoje em dia a gente conversa bastante com esse homem. Eu coloco bem claramente para ele que, olha, ninguém vai te obrigar a fazer, mas explico a importância. Eu vou te falar que 90% faz. 10% fala assim, não, eu não desejo e tal, e você explica que ele está assumindo um risco e não está sabendo da saúde dele de forma adequada. Porque só o exame de sangue não é suficiente, tem que ser um conjunto dos dois e mais do que isso, tem que ser um acompanhamento. Porque às vezes você pega o conjunto dos dois e não chega a 100%.
Você precisa de saber como era esse PSA antes, conhecer desse homem, saber como é que está progredindo esse crescimento. Não é ir uma vez no ano, daqui a 5 anos de novo. Exatamente. Não é assim. Então é fazer um funciona. acompanhamento. Tem que ter uma rotina de cuidado. Né? Hoje a gente tem uma evolução tecnológica muito grande. A gente tem agora um PET-TC, um PSMA que está surgindo aí, que é uma grande novidade na detecção do câncer de próstata. A gente tem a ressonância que evoluiu muito nos últimos tempos, mas ainda o toque e o PSA é o que a gente tem de armas principais para poder fazer o rastreamento desse homem. Sim. Como sempre na medicina, a anamnese e o exame físico são imprescindíveis. Sim, exatamente. claro. Né? Então não existe tecnologia, eu acho, que vai substituir o nosso contato, o nosso exame, a nossa conversa com o nosso paciente, né? Claro. E Tati, existe alguma coisa de sintoma urinário comum nos adolescentes ou nas crianças que também tem que chamar nossa atenção? Tem uma condição que é muito importante. Bom, a infecção urinária, ela já chama atenção, né, para o aparelho urinário, já chama atenção para se esse menino tem ou não algum fator determinante na sua genitália externa. Né? Se a criança faz infecção, o menino faz infecção urinária e tem fimose, geralmente as pessoas associam. Mas a gente precisa lembrar que outras condições levam a uma debilidade social muito grande, como, por exemplo, a enurese noturna, que é o xixi na cama. Existe um trabalho no Piauí mostrando que uma grande parte dos meninos de 9 a 13 anos sofrem bullying constante por perda urinária diurna, por doenças que a gente chama de disfunção miccional. Existem vários tipos e várias causas que fazem com que a criança tenha perdas diurnas de xixi e à noite façam xixi na cama. Essas crianças sofrem bullying na escola, sofrem repreensão em casa. Os pais não têm coragem de divulgar porque parece incapacidade própria. Eu não tive condição de fazer meu filho parar de fazer xixi na cama, de desfraldá-lo definitivamente. Então existe uma condição familiar de proibição de se falar nesse assunto. Então quando você diz tem tratamento, tem diagnóstico, isso é uma doença, tem tratamento, procure ajuda para o seu filho, ele não precisa passar por isso. Nem você precisa verdade. Passar por isso sozinha. Um sofrimento familiar em conjunto. Exato. Né? Tá certo. Eu preciso parar mais um pouquinho a nossa conversa, porque o Thaí tem uma dica e um recado para você. Lógico que sim, meu amor. Agora eu vou dar uma dica para você que gosta de estar com a saúde sempre em dia e preparado para os desafios do dia a dia. A Borg ADAZ Sênior é um suplemento alimentar de vitaminas e minerais que ajudam, olha só, no bom funcionamento do organismo. Ele fortalece o sistema imunológico e é capaz de diminuir o estresse. É isso mesmo, e o cansaço também. Por quê? Pois ajuda a repor os nutrientes necessários para um sistema imunológico forte e eficaz. Além disso, melhora a energia e a disposição. É rico em vitaminas indispensáveis para a saúde e auxilia o organismo na resposta contra infecções, tem ação antioxidante e não contém açúcar. O consumo regular de vitaminas minerais, gente, em conjunto com uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, só traz o quê? Grandes benefícios para a sua saúde. É isso aí. Borg ADAZ Sênior. Você encontra na drogaria moderna mais próxima de você. E tem mais um detalhe, você pode comprar pelo Televendas ou pelo site drogariamoderna.com.br. Mais um detalhe, converse com o seu médico antes de incluí-lo na sua rotina. Tá bom para você, Delícia? Voltamos com o tema Novembrinho Azul. E a escolha do melhor tratamento é feita individualmente pelo médico e o paciente. E ele irá definir quais são os riscos, benefícios e os melhores resultados para cada paciente. Tati, a gente esqueceu de falar alguma doença aí nesses outros blocos? A gente estava falando sobre a saúde do pênis do menino e a gente tem que lembrar que algumas crianças nascem com malformações no pênis, tanto no que diz respeito à posição da uretra no pênis, quanto na exposição da haste peniana. Esses dois tipos de doença, o pênis embutido e a hipospádia, elas devem ser tratadas precocemente. São doenças de difícil abordagem cirúrgica que às vezes necessitam de mais de uma cirurgia,
Portanto, quando você começa precocemente esse tratamento, você tem chance de fazer com que isso aconteça na infância e que a criança não leve para a vida adolescente, para a puberdade, essa doença que para eles é bastante desagradável. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui, que a gente está falando de prevenção, quando a gente fala das crianças que não foram operadas de fimose ou que estão em tratamento, esses meninos podem apresentar uma complicação chamada bala no post-it, que é uma infecção do pênis que, de forma repetitiva, traz consequências graves para a pele do pênis e depois, ao longo de sua vida, aumenta a chance de doenças sexualmente transmissíveis, de doenças de repetição, como cândida e o câncer de pênis. Então, lembrar que o que a gente fala de Novembrinho Azul é para prevenção. Essas crianças precisam ser abordadas bem na primeira infância. É verdade. Normalizar a saúde do homem o quanto antes, né? Isso. Exato. E Cleiton, em relação aos sintomas, tanto do câncer de próstata quanto o câncer de pênis que a gente falou, vamos alertar as pessoas para isso? Bom, é importante, primeiramente, a gente não esperar acontecer. Eu acho que o exame preventivo anual, com o exame da genitália, olhar para o seu pênis, ver se não tem uma mancha, ver se não tem uma vermelhidão que estava ali, que continua tendo, e procurar ajuda. Com relação aos sintomas do câncer de próstata, na fase inicial o câncer de próstata não dá sintomas. E essa é a fase onde a gente tem 90% de chance de cura. Você vê que a chance de cura é enorme. Se você esperar ter sintomas, para você ter uma ideia, numa fase intermediária, a chance de cura já cai para 35%, 40% de chance. E na fase tardia, onde a gente já tem metástase, já não tem mais chance de cura desse câncer. Tá? E aí a gente, dependendo da fase, é que é determinado o tratamento. Na fase inicial, ou seja, na fase onde não tem sintomas, é que é indicado principalmente a cirurgia, que é a remoção completa dessa próstata, que hoje pode ser feita por via aberta, pode ser feita por laparoscopia, pode ser feita por cirurgia robótica, e a cirurgia vem evoluindo muito nos últimos anos. No entanto, que aquele medo que o homem tem de, vou operar a próstata, vou ficar impotente, olha, isso já tem muita diferença hoje com relação a isso. Hoje em dia a gente consegue preservar essa potência do homem, se feita principalmente numa fase inicial. A gente consegue com que devolva esse homem a ele ter a sua vida de forma normal, que esse é o objetivo nosso. O objetivo é tratar esse paciente e ele manter as mesmas condições de convívio social, de atividade física e até sexual que ele tinha antes. É verdade. Tem alguns pacientes que às vezes perguntam assim, você acha que a vasectomia vai proteger contra câncer de próstata? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não há relação nenhuma de vasectomia e câncer de próstata. Tá? São coisas completamente diferentes. O homem, às vezes, até também tem aquele tabu, vou fazer vasectomia e vou ficar impotente. Também não tem relação nenhuma. Né? E isso aí são coisas que a gente tem que conversar, a gente tem que falar com os amigos. É o que eu peço para os meus pacientes, quando a gente opera e o paciente sai muito bem da cirurgia e tudo, converse com seus amigos, mostre o seu exemplo, lógico, se ele quiser, porque o homem tem aquela de não querer se mostrar, de não querer falar sobre essas coisas. Existem homens, às vezes, que fazem uma cirurgia de câncer de próstata e fica com uma impotência, às vezes ele não quer tratar. E como é que fica a vida dele com a parceira? Mas a gente tem que respeitar esses limites de cada um, né? É verdade. E além da cirurgia, a gente tem outros tratamentos, existe a radioterapia, existe a bracterapia, tá? O que é a radioterapia? Radioterapia é como se você fosse tirar um raio-x de pulmão, onde você vai uma vez por dia num centro de radioterapia e lá você faz a sua radiografia. Você faz em torno de 30 a 35 sessões e de acordo com a dose, com o volume do seu tumor, é calculada uma dose para ser administrada de radiação em você e você está tratado daquele problema ali. Tem efeitos colaterais também, às vezes até maiores do que o da cirurgia e cada caso é um caso. É verdade. E o câncer de próstata tem cura? Pois é, o câncer de próstata tem cura e a chance de cura é de 95%. Então, o que fazer quando a gente vê isso? A chance é altíssima de cura, nós temos que fazer os exames preventivos anuais, a gente tem que conversar sobre o assunto, a gente tem que informar o adolescente, a gente tem que informar a esposa, a gente tem que informar o sobrinho, todos eles, para que essas pessoas falem, vamos lá, vamos fazer seu exame, não deixe para depois que aí pode ser tarde. É verdade. Porque senão você é como se jogasse uma moedinha para o alto. Se der cara é câncer, se não der cara não é câncer. Quando você joga a moedinha para o alto, você não sabe o que pode acontecer. É verdade. Eu vejo muita dificuldade em alguns pré-natais que eu faço, quando a gente pega um VDRL positivo da paciente, a gente tem que tratar porque é o caso da sífilis congênita e as repercussões no bebê. E muitas vezes o homem não quer nem fazer mesmo o VDRL, que é o exame que a gente tem para detectar ou tratar.
Então, assim, quando a gente tem a sífilis primária, que aparece a lesão no pênis, também é um motivo para procurar um urologista, um clínico, procurar alguém, fazer alguma coisa. E aí vai o alerta. Por exemplo, você está falando de sífilis. Sífilis é uma lesão que ela dura por um tempo e depois ela some, ela torna-se secundária e ela vai aparecer de repente como neurosífilis lá na frente, aí já é uma coisa de tratamento muito mais difícil do que na fase inicial. E a gente transmite isso para a nossa esposa, para os nossos filhos, para as pessoas que são nossos contactantes, né? Então, como fazer? Como alertar esse homem que ele precisa procurar? Hoje em dia, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem um boom, principalmente na fase da adolescência e da terceira idade. Quando a gente vê a adolescência, por que tem um boom? Se você vê a atual adolescência hoje, o jovem hoje adulto, ele não viu AIDS, ele não viu a época dos nossas referências na música e tal, morrerem de AIDS. Então, para eles, isso é uma doença que não existe. Só que a AIDS hoje está no nosso meio. Tem pessoas vivendo do nosso lado ali. E aí, aquele garoto, isso é muito comum em doença sexualmente transmissível, aquele garoto que estudou no colégio a vida toda com a turminha dele. E aí, quando ele chega lá no terceiro ano, no segundo ano, ou seja, no segundo grau, ele começa a se relacionar sexualmente. Só que ele entende que aquele amigo que ele conhece desde criança é seguro. Mas não é, porque ele tem outros contactantes. E aí, como é que é isso? Agora, se já é difícil no adulto de se expor, né, de querer fazer um diagnóstico de uma lesão dessa, você imagina um adolescente que acabou de começar a sua atividade sexual. Jamais, vai esconder ao máximo. Esse papo que a gente tem aqui é um papo que dá um podcast bem longo, porque é muito relevante, né? Mas o nosso tempo acabou. Opa. Então, gente, o programa tá chegando no final. Eu quero chamar o Thaí para vir aqui comigo agradecer os nossos convidados pela participação. Fala comigo, Denise. Foi tão rápido, né? Olivia, depois nós vamos falar sobre a sua trancinha, tá? Ai, gente, olha só. Criatura divina, infelizmente o nosso programa acabou hoje, mas você sabe muito bem que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta e toda quinta-feira é dia de quê? Pelo amor de Deus, Momento Moderno com Lívia Saviolo aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece e a sua saúde também. Fui!